Oi, gente, tudo bom? Vamos retomar aqui, né? Depois dessa semaninha sem nenhum videozinho novo. Vamos para dilatação térmica. Então, até agora, né, a gente viu as transferências de calor, né, que eram os três tipos, lembra? Condução, convecção, radiação, tá? Aí a gente passou para a lei de Fourier, né, que nos mostra como que acontece a condução, tá? Através das moléculas. Quais são os fatores que influenciam, né, para ser um melhor condutor de calor ou não, tá? Então agora a gente vai analisar, né, quais são as consequências, tá, desse aumento de temperatura num determinado material, né? E a gente chama de dilatação térmica. Vocês já devem ter ouvido falar, né, sobre dilatação, né? Comumente a gente às vezes fala, né? Ai, dilatou aqui, né? Contraiu ali, houve uma dilatação. Então, a gente tem vários exemplos no nosso dia a dia, né? Por exemplo, quando a gente passa em alguma ponte ou viaduto, que a gente percebe aquele pulinho no carro, assim, de vez em quando, sabe? Quando a gente passa, que a gente percebe que tem uma certa gradezinha entre um bloco de concreto e outro, né? Para que serve aquilo, né? Aquilo ali serve justamente, né, para não deixar com que o asfalto quebre quando se tem uma dilatação, quando se tem, né, uma variação de temperatura. Tá? Outro exemplo, o famoso choque térmico, né? Quando a gente coloca um copo muito quente, com alguma coisa muito quente dentro, em cima de uma superfície muito gelada, por exemplo, né? O copo racha, né? Ele quebra, tá? Então é devido também a essa dilatação térmica, né? Bom, e entre outros exemplos também a gente tem o termômetro, né? Não sei se vocês estão ligados aí, os mais jovens, né? Do termômetro antigo que trabalhava com mercúrio. Lembra que a gente colocava debaixo do braço e a partezinha prateada que é o mercúrio, ela subia, né? Então é devido também, esse termômetro trabalhava com dilatação térmica, tá? Entre outros que a gente vai falando ao longo desse videozinho, certo? Bom, então a dilatação térmica o que é? É quando um material ele aumenta o seu tamanho devido a um aumento de temperatura, né? Então a maior parte, tá, dos materiais, com raríssimas exceções, né, eles aumentam o seu tamanho com o aumento de temperatura. Então, quando a gente tem, por exemplo, né, as estações do ano, né, que passa ali a gente tem o inverno e o verão. Então, todos os materiais que a gente utiliza, por exemplo, nas construções, né, tem que levar em consideração essa variação muito brusca de temperatura, tá? Então, a gente tem a dilatação térmica, né? Térmica vem de temperatura, então é quando um material ele se dilata, né, devido ao aumento da sua temperatura, certo? Aí a gente tem três tipos de dilatação térmica, né? A gente tem a dilatação linear, a gente tem a dilatação superficial e a gente tem a dilatação volumétrica, né? Então, pelo próprio nome ali, vamos tentar analisar o que é cada uma dessas três. Dilatação linear. Linear vem de quê? Vem de uma linha, né? Então, a dilatação em uma dimensão apenas. Então, por exemplo, o comprimento, né? Eu estou interessada somente na dilatação do comprimento. Quanto que aumenta o comprimento dessa caneta aqui quando aumenta a temperatura. Então, isso é a dilatação linear, ao longo de uma linha, tá? Uma dimensão só. A dilatação superficial vem do que a palavra superficial? De superfície, né? E a superfície lembra uma área, né? Então aqui o quadro ele tem uma área. Então é quando eu estou interessada na dilatação dessa área toda, né?
né? E a área a gente trabalha em duas dimensões, né? Comprimento aqui, né? E largura, tá? E a dilatação volumétrica? Volumétrica vem de volume, então é quando eu estou interessada, é quando o volume todo ele aumenta. Normalmente essa dilatação é mais utilizada para líquidos, né? Lógico, né? Por exemplo, essa garrafinha de água, ela tem um determinado volume, né? E vai aumentar também o volume dessa garrafa, do equipamento vidro, né? Além do volume de água, tá? Mas é mais comum a gente trabalhar com a dilatação volumétrica em líquidos, certo? Bom, então a gente tem aqui, né, as três dilatações. Então a gente tem a dilatação linear, né? Então aqui uma dimensão, tá? A dilatação superficial, tá? Em duas dimensões, né? E a dilatação volumétrica em três dimensões, né? Largura, profundidade e altura, tá? Aí a gente tem como calcular, né, o quanto que isso aumenta o seu tamanho, né? Em cada uma dessas. Na verdade, a equação é a mesma, tá? O que muda é um coeficiente que a gente já vai explicar rapidinho, né? Então, a dilatação linear, a gente tem que o meu ΔL, ou seja, o quanto que varia, né, o meu comprimento aqui, vai ser igual ao meu comprimento inicial, que é o L0. O L0 é o quanto que tinha antes de sofrer o aumento, a variação de temperatura, né? Vezes esse coeficiente que eu falei, né, que vai mudar, que eu chamo de alfa, vezes a variação de temperatura delta teta. Então, o quanto que vai aumentar o meu tamanho vai ser proporcional, então, ao comprimento inicial, a esse alfa, tá? Que é um coeficiente de condutibilidade térmica, né? Então, o quão fácil é para conduzir o calor àquele determinado material. Esse é o coeficiente de condutibilidade térmica. Depende de cada material, tá? Então, por exemplo, o aço, ele vai ter coeficiente de condutibilidade térmica, né? O ferro, ele vai ter outro, o mercúrio vai ter outro, o vidro vai ter outro, enfim. Então, cada material vai ter um coeficiente de condutibilidade térmica, vezes, proporcional também, né, a variação de temperatura. Então, o quanto que variou a temperatura, tá? E aí, a dilatação superficial é a mesma coisa, com exceção desse coeficiente aqui. Então, aqui vai ficar ΔS, né, de superfície, vai ser igual a superfície inicial vezes um coeficiente que eu chamo de beta, vezes a variação de temperatura. Então, esse beta é o coeficiente de condutibilidade térmica superficial. E a dilatação volumétrica, ΔV, é igual a volume inicial, vezes um coeficiente de condutibilidade térmica volumétrica, né, que eu vou chamar de gama, vezes a variação de temperatura, né? Aí a gente tem uma relação entre esses três coeficientes aqui. Vamos pensar, né? Vamos raciocinar agora. A dilatação linear, ela era uma dimensão, né? Uma linha, tá? Então, esse coeficiente de condutibilidade térmica, ele só depende do material, certo? Então, numa linha só, eu vou chamar de alfa. Essa condutibilidade térmica só vai variar aqui, né? O mesmo material. Agora, eu quero que esse mesmo material, né, ele sofra uma dilatação superficial, que eu chamei de beta. O superficial, ele tem duas dimensões, certo? Então, ele vai variar tanto do comprimento, né, quanto da altura aqui, da largura, enfim. Então, ele vai ter duas vezes esse alfa,
concordam? 2 vezes o alfa. Então, o meu beta é 2 vezes o alfa. E o volume, já que é três dimensões, né, vai variar a altura, né, comprimento e profundidade, eu tenho 3 vezes o alfa. Então, o meu gama, ele vale 3 vezes o meu alfa, tá? E é assim que eu tenho, né, a relação entre esses coeficientes aqui. Então, tem que tomar muito cuidado no exercício, porque normalmente ele te dá o alfa, ele te dá o coeficiente de condutibilidade térmica daquele material, linear, numa linha. E aí ele te pede, por exemplo, né, quanto que dilatou, superficial. E aí a gente tem que lembrar, né, que a gente tem que duplicar esse alfa, ou seja, fazer 2 vezes esse alfa, porque o alfa é para uma linha só. E como eu estou trabalhando com a superfície, né, são 2, tá? Então, é 2 vezes esse alfa, certo? Então, é isso, tá? É bem facinho, né, esse equacionamento aqui. Basicamente é o mesmo equacionamento, né? O que muda são as dimensões que eu estou aplicando essa equação. E é isso, né? E aí, por que acontece essa dilatação, né? E pensa o seguinte, todos os materiais, eles têm as moléculas ali, né? Então tem um átomo, tem a molécula e eles estão sempre vibrando, sempre, tá? Então, por mais que a gente olhe, né, essa caneta aqui, não, essa caneta tá paradinha aqui, não tem nada mexendo nela. Tem. Ela tá se mexendo completamente e rápido, inclusive, tá? Então, as moléculas aqui dentro, elas estão se mexendo muito rápido, muito rápido. Então, tudo aqui tá vibrando, né? Então, essa vibração aqui, ela tá vibrando, tá? Então, agora vocês imaginem, né, eu tenho... se ela começar a vibrar muito, né? Ela vai romper aqui com a superfície aqui externa, né? Que é o que está limitando, tá? Então, a dilatação, né? A gente está trabalhando aqui, tá? Com a dilatação, né? De materiais, por exemplo, elásticos e não elásticos. O que quer dizer elásticos e não elásticos, né? Quer dizer exatamente isso, esse é um material que não é elástico, por exemplo. Se começar a vibrar muito, né, isso aqui começa a se deformar, tá? Se eu colocar o fogo aqui, fogo muito alto, as moléculas vão vibrando mais e mais, por quê? Porque com o aumento da temperatura, aumenta a agitação térmica dessas moléculas, né? Então elas começam a vibrar muito rápido, e aí não tem pra onde elas começarem a se debater, entre aspas isso, tá, gente? Vão se debatendo, né? E aí ela vai começar a deformar aquele material de algum jeito, porque vai fazer pressão, né, nas paredes daquele material. É por isso, por exemplo, né, que um copo ele quebra, tá? Quando a gente coloca ele, né, tá muito quente, coloca uma coisa muito quente, coloca ele lá na pedra, né, totalmente gelada na cozinha, por exemplo. Ele vai se rachar, ele vai quebrar, tá? Por quê? Porque aconteceu uma dilatação muito brusca, né? Então, ele não é elástico, ele é rígido, ele é uma superfície rígida. Então, as moléculas, elas vão começar a se debater nas paredes, né, daquele copo, vão se debatendo, e aí, como não é elástico o material, ele quebra, ele racha, né? É por isso, por exemplo, que o rejunte, vocês devem ter percebido, né? Que quando a gente coloca piso em casa, a gente tem que colocar o rejunte ali. Não dá pra colocar um piso grudado no outro, tá? E não é nenhum blocão de piso. Por quê? Por causa da dilatação térmica, né? O rejunte, ele dá uma certa elasticidade. Então, o que vai quebrar? Quebra o rejunte, né? Com o tempo, vocês percebem que o rejunte, ele vai ressecando, ele vai quebrando. Tá? Por quê? Porque vai acontecendo, né, essa sutileza que a gente não enxerga, mas isso acontece, né, de ficar o tempo todo, né, dilata, volta ao normal, dilata, volta ao normal, dilata, volta ao normal. Chega uma hora que o material não aguenta, né? Então, por isso que as pontes também, elas têm as rachaduras dela, por mais que aquela gradezinha sirva para isso, para dar uma certa elasticidade nesses momentos de variação de temperatura, né, do bloco de concreto,
com o tempo, né, também essa elasticidade vai se perdendo, então vai acontecendo as rachaduras, tá? Nas casas, né, as paredes da casa é a mesma coisa, acontecem as rachaduras por conta disso também, né? Então a gente consegue perceber essa dilatação no nosso dia a dia, apesar de que às vezes a gente não sabia que era por conta da dilatação, agora vocês sabem que é por conta da dilatação, certo, gente? Então é isso, e qualquer dúvida então vocês entrem em contato comigo, tá bom?